Lá, o time UPA Pirajá Santa Inácio, vamos a um treinamento sobre procedimentos operacionais padrão e planos do setor de engenharia clínica. Me chamo Gilson Silva, sou o engenheiro clínico responsável pelo setor de engenharia da unidade. Vamos tentar aqui fazer um bate-papo, trazendo os conceitos importantes do nosso setor e os procedimentos. A estrutura da ENGE Serviços, ela está aqui definida como engenheiro clínico, coordenador, um assistente de engenharia clínica, técnicos e assistentes técnicos em equipamentos. Trazemos aqui uma foto da nossa empresa, a sede em Lauro de Freitas, uma extensão do nosso trabalho que começa na UPA e aí segue-se para uma análise em laboratório, aqui é uma parte do nosso laboratório, equipamentos, né, uma câmara climática para a ligação de termômetros, uma área da nossa estrutura, bancadas administrativas para gerar certificados, laudos, e aqui a guarda de equipamentos, analisadores, equipamentos backups. Esses são os pontos do nosso treinamento. São 3 POPs e 2 planos. Vamos lá. Perguntas que acredito que no final dessa apresentação, para esse tópico, teremos as respostas bem sólidas aqui, conhecimento. Sistema de abertura de chamada para engenharia clínica. Tempo mínimo para atender chamado pela engenharia clínica. Você tem conhecimento da escala de sobreaviso para chamadas após expediente administrativo? Como acompanhar a evolução do atendimento de manutenção corretiva? Acredite, se essas 4 perguntas você já tem a resposta, se falta conhecimento, vamos tratar aqui agora. Esse é a tela aqui, a primeira foto, o primeiro print é a tela do POP de chamada de manutenção corretiva. Esse POP ele está localizado no TOCS, no módulo Qualiex, no setor de engenharia clínica. Qual o objetivo desse POP? Instruir os procedimentos de como realizar o atendimento chamado de intercorrência. Então, caso haja necessidade, faça a leitura e é possível realizar a abertura de um chamado. O link de acesso é necessário. O software que eu questionei agora há pouco, esse é o software que usamos, a logomarca. Basta ter o link, login e senha que terá acesso ao sistema. O sistema ele é intuitivo. Essa aqui é a tela de abertura de chamado. Na aba esquerda, você vai encontrar as ferramentas e o caminho. Então, para abrir uma OS, clique em OS, abertura de OS, preenche os campos e salva. Importante que o problema relatado tem que ser selecionado e, se possível, um comentário, né, sobre o atendimento. O sistema ele tem pesos automáticos já cadastrados. Então, dependendo do setor que esteja localizado o equipamento, que esteja localizado, e o problema relatado, ele vai selecionar um tipo de prioridade. Quero deixar enfatizado sobre a necessidade de registrar no sistema e também acionar o sobreaviso para fora do expediente administrativo. Então, se esse chamado ocorrer antes às 7 e após às 17, é importante realizar o contato com o plantonista, para que o tempo de início de atendimento seja o mais breve possível. Essa é a tela para acompanhar. É importante quem abriu acompanhar. Você quer saber o feedback? Vai na OS. No mesmo campo de ordem de serviço, você seleciona pesquisar, faz um filtro do período em que você fez a abertura de chamada, e a próxima tela é justamente a tela dos chamados que foram abertos. Aqui temos o status que você consegue acompanhar, a criticidade que foi atribuída àquela prioridade de atendimento e as OS aqui ao lado. Para visualizar o conteúdo, o feedback do técnico, apenas clica na OS e você vai ter a informação.
Qual o tempo mínimo hoje praticado pela engenharia clínica? Foi mais uma das perguntas. O menor tempo é de 5 horas para uma prioridade muito alta. Então, o sistema já está configurado e é importante vocês terem esse conhecimento. A comunicação sobre atendimento será sempre por meio da ordem de serviço. Então, o feedback todo vai estar lá descrito. Então, se for para reparo externo, se aguardar a peça, se tiver concluído, quem solicitou pode verificar a informação na própria ordem de serviço. E não esqueçam de avaliar, para que a gente possa trazer as melhorias para o setor. Próximo POP de cronograma de manutenção. É muito importante que toda a área tenha conhecimento do plano de manutenção. E esse plano está disponível, mas faço aqui 3 perguntas importantes para ver e medir o nível de conhecimento sobre esse documento. Você conhece o cronograma de manutenção da engenharia clínica? Quem recebeu também no Hospitalis falando sobre esse tópico? Você sabe localizar o cronograma de manutenção de equipamentos médicos no sistema Hospitalis? Vamos ao conteúdo para conhecimento. Esse, essa é a print da tela do POP de cronograma de manutenção, que também está no Docs, qual é setor de engenharia clínica. Ele é estruturado com os tópicos: definição, objetivo, procedimentos, referência normativa, responsabilidades, e o cronograma ele visa assegurar a periodicidade mínima de manutenção. Então, esse cronograma, esse POP de cronograma, ele elenca a atividade do plano, onde ele está, como se localiza, periodicidade. Então, esse POP tem todo o procedimento de como esse cronograma funciona na instituição. O cronograma está cadastrado no Rasptelis e está sempre atualizado. Essa é a tela do nosso cronograma, isso é digital. Na esquerda, localiza o campo plano e, em seguida, visualizar o plano. Apenas seleciona o ano e busca. Se desejar filtrar por setor, também é possível. Então, você vai ter lá todo o calendário na tela. É possível acessar o prontuário pelo cronograma clicando na tag correspondente. E aí o prontuário é aberto, sempre com a identificação do equipamento, o setor, e aí você tem o acesso ao banco aqui de informações. Manutenção periódica, então a que foi realizada vai estar lá, a programação das próximas também. E para acompanhar, basta apenas selecionar o campo de manutenção que você deseja visualizar. Mais um POP, agora o POP de ações de tecnovigilância. Essa é uma atividade muito importante no setor de saúde. E vamos lá para 4 perguntas para reflexão e nível de medição de conhecimento. E sabe o que é tecnovigilância? Quem já vivenciou um registro de ocorrência de evento adverso? Quem já participou? Qual a diferença de evento adverso e queixa técnica? Você sabe? Importante. Uma lição de monitoramento do site da Anvisa, que é considerada importante para a engenharia clínica, pela engenharia clínica, uma atividade que ela realiza. Vamos lá. O próprio nome já tem uma definição do conceito. Tecnovigilância é a vigilância da tecnologia. Então, o POP, ele também descreve as ações e essa tem que ser uma ação rotineira e de participação junto com o núcleo de segurança. Então, é importante monitorar, vigiar a tecnologia do início do registro dele até o descarte. Duas definições importantes para que seja de conhecimento e possamos evoluir nesse programa de tecnovigilância. O evento adverso ele é um incidente provocado no uso do equipamento médico. Então, se ocorrer um incidente, um dano, se o sinal fisiológico de um paciente ele muda por um tempo, mesmo que seja curto, para um evento adverso leve, né? Ou ele possa ser moderado ou grave. Então, todos esses eventos têm que ser acionados no núcleo para que haja uma investigação. E a queixa técnica? Está associada a uma qualidade ruim de equipamento. Um registro que você possa suspeitar que
não está não tá visível, né? Uma, uma, um equipamento que só tem uma linguagem internacional. Então, tudo isso que possa estar relacionado à qualidade do equipamento entra como queixa técnica. Todos os dois vai pelo caminho do núcleo. Então, se você tiver uma situação em que houve evento adverso, procura o núcleo, registra conforme os protocolos, os procedimentos específicos para registro. E se for algo associado à qualidade técnica do equipamento, também. Isso, uma hora, se for, chegará à engenharia clínica para participar. Aqui faz parte da ação do técnico de engenharia clínica, uma vez por semana, faz um filtro no sistema de alerta da Anvisa e acompanhamos os alertas baseado no parque da unidade. Se algum equipamento do parque tiver nesses alertas, nós fazemos a tratativa. Aqui, um exemplo de um alerta de um cliente monitorado pela engenharia clínica, pela engenharia de serviços, foi de um ventilador de transporte. Então, houve a publicação do alerta e a empresa publicou uma ação de campo. Não tinha uma solução definitiva ainda, mas tinham ações para mitigar essa possibilidade de ocorrência. Cabe depois à unidade, junto com a engenharia clínica, né, estudar para decidir se mantém ou não o equipamento até a conclusão do recal, né? Podemos dizer assim, pelo fabricante. É, aqui, eu perguntei inicialmente se alguém havia participado de algum registro de ocorrência ou evento adverso, de queixa técnica. Então, tem todo um fluxo que envolve um registro de uma ocorrência, principalmente a parte de investigação. A engenharia clínica participa muito no que se refere à tecnologia. Agora, vamos iniciar sobre os dois planos do setor de engenharia clínica. Primeiramente, o plano de gerenciamento. Você conhece a exigência legal sobre o plano de gerenciamento médico que está lá na unidade de saúde? Existe uma exigência legal. Você já participou de algum treinamento ou evento que abordou a atividade de engenharia clínica? No simpósio, no seminário, congresso? Então, vamos lá. Essa é uma estrutura de um plano de gerenciamento. Aqui está por tópicos, nós vamos falar de alguns, mas ele vem sempre desenhado dessa forma. Existe uma lei que dá um balizamento para fazer o plano. Então, ele vem das referências normativas, os planejamentos, avaliação de fornecedor e mapear os riscos até a obsolescência do equipamento. Vamos lá. Referência normativa, podemos falar da RDC 509, que é da Anvisa, é uma resolução que tem força de lei. Então, tem que ter o plano de gerenciamento das unidades de saúde. Bom, a NBR que dá as diretrizes para montar o plano é a 15943. A equipe ela vai ser variável de acordo com a estrutura, com a necessidade da instituição, com o parque de equipamentos. Então, sempre engenheiro clínico, assistente de engenharia clínica, técnicos e assistente administrativo. A infraestrutura sempre terá-se a área administrativa, que é a gestão, laboratório para as intervenções, e a área de armazenamento, né, que é para a guarda de equipamentos. A IDC 50 ela é muito utilizada porque define também diretrizes para ambiente de saúde e serviços. Equipamentos são diversos, né? De analisadores a ferramentas específicas, a EPIs. Então, toda a calibração necessita de equipamentos específicos para simular e analisar. O planejamento anual sempre terá-se cronogramas, terá-se treinamentos operacionais também definidos em programas de treinamentos e os planos de contingência que também serão sempre revisados e simulados. Processos gerenciados das etapas importantes do setor de engenharia clínica. Temos as etapas de preventiva, que é importante, as calibrações, o tempo de início de atendimento, que envolve uma relação com o plano de contingência. É importante atender rápido, direcionar as ações e todo o processo, indicadores são ferramentas para gerenciar essas etapas. Incorporação e aceitação é uma etapa importante da engenharia clínica, faz parte do setor.
Então é importante registrar o teste de aceitação no dia que ele chega, testar tudo, conferir e registrar. E o gerenciamento de risco é uma etapa aí que tem que ser realizada, mapeada, para que seja mitigada, né, monitoradas. E aí temos também os alertas, que são acompanhados pela engenharia clínica. O plano de contingência é o último plano que nós iremos abordar nesse treinamento. Você conhece sobre o plano de contingência da unidade voltada para equipamentos? Sabe como funciona o plano de contingência para a falta de equipamentos? Quem já participou de algum simulado? Perguntas chaves. Vamos para o conhecimento. A teoria aqui. O plano de contingência está estruturado também com POP, né, em um POP, com definição, objetivo, procedimentos, referências, responsabilidades, e ele serve para a indisponibilidade de um equipamento. Então, do equipamento está indisponível, o que que eu faço? É o plano de contingência que vai definir. E teremos lá na estrutura as alternativas, né? A primeira alternativa e a segunda alternativa. Então é importante que seja por setor, para que fique mais fácil a solução ali, mas numa necessidade de acionar o plano de contingência. Na sala vermelha temos aqui os equipamentos e um quantitativo aqui do lado. A primeira alternativa, por exemplo, ao ventilador pulmonar, é outro no mesmo setor. Então, se um leito fica indisponível, busca-se logo o leito que está ali disponível e substituir. E caso isso não esteja disponível, vai-se para um outro setor, segunda alternativa. No caso do ventilador, obter com observação infantil. Trouxe também o plano de contingência das observações. Por exemplo, um cardioversor. Quando o de lá, por algum motivo, falha ou está indisponível, a primeira alternativa é obter na sala vermelha. Lá possuem dois equipamentos. E a segunda alternativa é com unidades parceiras. Então, esse é o documento por setor e ele foi simulado já. Iniciamos o meu simulado em abril, aqui as fotos. Iremos fazer mais simulados e eu trago aqui 2 vídeos do nosso simulado. Simulado, plano de contingência, cardioversores. Simulação, equipamento indisponível, quebrado. Primeira opção, equipamento no setor. Equipamento ok. Vamos para a segunda opção. E aí faz aquela liga depois. Pode ir? Pode colar agora. A segunda alternativa do cardioversor. Ok. Fechamento do plano de contingência. Muito pronto. Simulado, plano de contingência, cardioversores. Simulação, equipamento indisponível. Teste do plano de contingência, observação pediátrica. É simular o equipamento cardioversor da observação pediátrica. Vamos partir para a primeira alternativa do plano de contingência. Primeira contingência na sala vermelha. Primeira alternativa do cardioversor da sala vermelha, da observação pediátrica, está na sala vermelha. Teste do plano de contingência, observação. Bem, finalizamos nosso treinamento. Agradeço. Obrigado a todo o time UPA Pirajá Santo Inácio. Segue aqui o meu contato, e-mail, telefone. E agradecimento a toda a equipe. Isso é um trabalho em várias mãos. E, mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição.